Olá, alunos! Olá, você que está nos assistindo. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Gildeon de Jesus. Sou aluno da faculdade Unicesumar. A nossa sede fica em Maringá, estado de Paraná. Meu polo de apoio é aqui em Tapetinga, Bahia. Estou cursando bacharel em teologia. A nossa matéria hoje é pregação e prática ministerial, onde nosso professor é o reverendo Hernandes Dias Lopes, onde estou tendo um imenso, grandioso prazer de estar fazendo parte desta equipe, no nome de Jesus. Pois bem, a nossa matéria hoje tem como tema um mapa. Esse mapa iremos trazer aqui uma ministração, uma palavra expositiva a partir do livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31 ao 39. Vamos ler. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a altura, nem criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa palavra, eu tenho como um tema sobre, nessa palavra, o amor incondicional de Deus. Nesse tema, que está lá no capítulo 8, versículo 31 ao 39 que lemos, Paulo, nesse texto, ele traz uma afirmação e declaração acerca do amor incondicional de Deus, mostrando o seu cuidado, proteção, segurança e principalmente o incomparável amor a todo o seu povo. Assim, trazendo a inspiração e confiança a cada um como membro desse corpo, aonde ele, o próprio Jesus, é o cabeça. Quando é dito que se Deus é por nós, mostra uma tamanha expansão e proteção sobre a igreja. Louvado seja o nome de Deus. O que pensar quando uma advertência é dada a quem possa intentar ou condenar aquele que o próprio Deus, o Senhor Jesus, o chamou, mostrando o seu cuidado e também está intercedendo por nós. E isso sim, a todo instante ele está fazendo isso. Que maravilha de graça é ser filho do Deus vivo. Já era suficiente que Jesus já teria feito. Quando vemos o seu agir, somos pegos diante de tribulações, perseguições, dificuldades e perigo. Pois ele mesmo disse, o que poderia tais essas coisas separar do amor de Cristo? Diante de todas essas demonstrações, a expansão, a graça, o amor, isso não nos impede de sofrermos alguma perseguição ou tribulação, pois ele mesmo é quem diz que somos entregues como ovelha ao matadouro. Obstante disso, o Senhor, ele deu a cada um de nós a segurança tamanha de que mesmo diante de tudo isso, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pois bem, nessa palavra eu quero trazer 3 tópicos aqui que eu separei para nós abordarmos um pouco essa palavra. O primeiro fala sobre o notável cuidado e proteção de Deus concernente à sua igreja através do seu Filho Jesus. O segundo tópico é a segurança promove a paz. A segurança promove conforto e paz. E o terceiro, o escolhido de Deus jamais tem medo do porvir. Nesse primeiro tópico, o notável cuidado e proteção de Deus, nesse aspecto,
ou seja, o cuidado é mostrado a partir de que quando Paulo afirma: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nesse primeiro versículo aqui, Paulo ele afirma aqui, trazendo uma pergunta, talvez uma pergunta assim retórica. De repente eu posso pensar: se tem uma pergunta, por que não responder? Por que não entender? Por que não atentar para ela? Então foi assim que eu acabei pensando e mais ou menos assim estudando e analisando esse texto. Aí nós vimos que esse próprio texto contextualiza no versículo 30, que diz assim: aos que predestinou, esse também o chamou, e aos que chamou, esse também o justificou, e aos que justificou, esse também o glorificou. Ou seja, a quem diremos, pois? Então essa pergunta está sendo respondida a partir desse versículo 30, ele dizendo: a quem estamos dizendo essas coisas? A quem o Senhor está reportando? A quem Paulo está reportando essa palavra? Ao próprio escolhido de Deus, aqueles que o próprio escolheu e também o justificou e que também o glorificou. Então aqui fica uma clara resposta acerca do que o Senhor Jesus está falando, a quem o Senhor está reportando. E aí, nesse versículo 31, então aí é que você entende, ou seja, quem pode ser contra nós se Deus é por nós? Pois nada pode ser contra nós, porque Ele mesmo está já amarrando, dizendo que Ele mesmo foi a quem escolheu e também o justificou e também o glorificou. É por isso que há, diante disso, uma justificação clara nas palavras de Paulo acerca da confirmação do Senhor Jesus. Quando também eu posso ter certeza que nada pode também me condenar. Foi o próprio Jesus que chamou, ele é aquele que morreu por nós. Eu também quero aqui contextualizar, lá no capítulo de Isaías, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pois foi isso que aconteceu. Por causa dessa palavra é que também estamos seguros. Então o Senhor, mais uma vez, Ele confirma. E aqui eu aprendo nesse texto que Paulo, ele está mostrando mais uma vez que o sacrifício de Jesus, ele não foi de forma parcial, mas ele foi total, ele foi na totalidade. É assim que o texto está nos mostrando. E assim, quando eu observo lá em 1 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado o fez pecador por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Aqui é que nós compreendemos também. Note que aqui está respondendo claramente aquilo que Paulo está testificando sobre essa palavra que estamos aqui trazendo. E o segundo ponto que eu quero abordar aqui é sobre a segurança promove conforto e paz. A palavra mais atraente para os nossos dias, no nosso tempo contemporâneo, é isso: conforto, paz e segurança. Então é isso que está no nosso tempo presente. Você vai ver que isso nós vemos em casamentos, em trabalho, em viagem. Por que você vai casar? Vou casar para me ser feliz. Você vai ser feliz, ser mais feliz, ter paz. Eu vou viajar porque eu quero ter uma sustentabilidade. Eu vou trabalhar para que o trabalho me dá um sustento, me dá uma proteção. É evidente que todas essas coisas são verdades. Muitas dessas coisas sim funcionam e tem fundo de verdade, claramente, porque no nosso mundo nós vivemos, nós precisamos ter certas coisas que nos dá algumas coisas, segurança e paz e conforto. Mas diante do texto que nós estamos falando, não se trata totalmente disso. Portanto, quando a palavra diz no versículo 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem justifica. Quem é que pode condenar? Será que ainda assim não conseguimos compreender acerca dessa segurança, ou iremos depositar a nossa confiança no homem? É isso que nós queremos assim trazer e abordar. É sobre essa confiança no superficial.
no superficial que estamos vivendo. Por que confiança no homem? Lembramos que esse ano, 2018, é um ano político, onde há uma luta agora presidencial, para quem será o próximo governo, os próximos parlamentares para nosso Brasil. Então existe sim correria, militância, luta por muitos em prol desse governo. Eu acredito também que o governo, também a Bíblia diz que é uma autoridade constituída por Deus. Mas, meus irmãos, não podemos substituir a segurança, a paz, o conforto, todas essas coisas para governos, para o homem. Lá em Jeremias, eu não me lembro o versículo, mas fala que lá no capítulo de Jeremias, no livro de Jeremias, fala que maldito é o homem que confia no homem, ou que põe a sua força no seu próprio braço. Então é evidente que nós precisamos atentar a essa palavra. Jesus, o apóstolo Paulo, ele está colocando que a nossa segurança, o nosso conforto, a nossa paz é o Senhor. É por isso que a nossa segurança, a nossa paz, a nossa fé, ela não pode de maneira nenhuma ser secundária. Ela não pode ser segundo lugar, ela tem que ser primária a todo tempo, porque as outras coisas, ela há de por vir, ela há de vir, porque a própria palavra não nos deixa cego acerca disso. Pelo contrário, ela nos mostra o que pode acontecer, mas mesmo assim, você não pode esquecer e deixar de entender que é o Senhor que promove para você a segurança, a paz e o conforto, e Ele garantiu que ainda assim você continua sendo mais do que vencedores nele mesmo. Nesse terceiro ponto, eu quero trazer aqui sobre o escolhido de Deus jamais ter medo do porvir. Em Romanos 8:35 diz: quem separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Então nesse versículo 35, a convicção e a certeza que foi recebida, dada por Deus, precisa estar totalmente resolvido para conosco. A partir desse capítulo, desse versículo, é visto que muitos cristãos têm demonstrado a fé a partir de uma afirmação publicada através de uma fala apenas no falar. Não, eu creio, eu acredito, eu convivo, eu creio, eu acredito, mas a palavra está deixando claro que a nossa crença não pode ser apenas por palavras, por fala, por coisas que estamos apenas no nosso superficial, mas tem que ser muito mais do que isso. Vejamos o versículo 36, como está escrito: portanto, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro. Lembra que você e eu, nós somos reputados, nós somos entregues como ovelha. Então, como é que eu vou entender sobre a paz, sobre o amor de Cristo, se eu não entender? Porque muitas vezes você e eu só iremos ter a verdadeira experiência quando passarmos. Lembra dos mártires, lembra dos discípulos de Jesus, e até nas nossas épocas, pessoas que morrem pelo Evangelho e mesmo assim não nega, mesmo assim não duvida daquilo que o Senhor falou. Então é acerca disso que a palavra está nos afirmando. Ainda que passamos pelo perigo, pela fome, pela nudez, pela miséria, seja qualquer outra coisa, nós não podemos tornar essa situação, como falei, secundária. A fé nossa secundária, mas sempre primária. Eu me lembro agora há pouco que um certo jovem que trabalhou na minha casa, ele testemunhou que ele saiu da igreja e que ele não estava mais pela igreja. Eu falava de Deus para ele, e aí eu perguntei por que ele saiu da igreja. Ele disse: não, porque eu saí da igreja porque eu estava afastado. Eu falei: como é que é esse negócio? Ele: não, estou desviado. Aí eu falei: e por que você se considera desviado? Não, porque eu estou fazendo algumas coisas. E o que é que você está fazendo? Ele falou: não, eu estou bebendo, eu estou indo para festas, eu estou namorando com uma meninas e etc, coisas assim desse tipo. Aí eu falei assim: então isso fez você afastar de Deus? Ele falou: sim. Eu falei: mas moço, como é que pode isso aí? Quando você confessou o Senhor Jesus, você recebeu no seu coração de verdade, intimamente? Ele: sim. Eu falei: então você fez uma declaração publicando para ele de novo que você estava rejeitando ele?
de uma vez por todas, que você não queria mais saber dele? Ele disse: não, jamais eu faria isso, de maneira nenhuma. Eu falei: pois bem, moço, se você entende que você pecou, errou, cometeu esses erros, o que a palavra nos ensina? Que você deve se arrepender, deve voltar para ele, porque ele vai te perdoar. Se você entendeu a veracidade da palavra, a verdadeira palavra de Deus, é evidente que você deve voltar e acreditar. Aí foi quando ele começou a explicar para mim, porque ele estava afastado, porque as pessoas afastou dele, e assim, as pessoas falaram que ele estava desviado, e aí então ele desistiu. O que acontece no nosso tempo? Nós temos visto pessoas, guru, sacerdote, pessoas assim, que têm sentenciado pessoas justamente a separar de Deus por conta da sua fala, e é por causa da falta do entendimento, do conhecimento da sua palavra, é que nós temos vivido mais ainda esse sofrimento. Então, a você que eu quero falar, não faça isso, não faça, compreenda que Jesus, ele te perdoou, Jesus, ele te salvou, e se você pecou, se você cometeu um erro tal, desse tipo, volte para o Senhor, se arrependa, porque ele há de te perdoar, e também há de te levantar, para que você volte de fato para onde você começou. Não permita que ninguém, que nada, como a palavra está dizendo, que nada afaste você do amor de Cristo, porque ele diz: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, ou seja, nada pode separar você. Agora, é você que precisa entender. Se alguém te sentenciar, ou alguém ou algo te sentenciar, então o problema está sendo em você, que não quer entender que Jesus, ele está assim querendo você, ele está assim te salvando. Portanto, eu quero concluir essa palavra falando que a supremacia e a essência de Deus está inserida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 8:32, como já disse, aquele que nem mesmo o seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, fazendo todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas. Romanos 8:38, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir pode separar do amor de Cristo. A certeza e a segurança na palavra do Senhor Jesus não pode deixar mais nenhuma dúvida para mim e para você como cristão. É isso que precisamos entender, ou seja, a falta de confiança de fato ainda existe. Para com quem? Para aqueles que são filhos da desobediência, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, em que no outro tempo obstante, segundo o curso deste mundo, e segundo o príncipe da potestade do ar e dos espíritos que agora operam no filho da desobediência. Portanto, agora que recebemos no coração a chamada do Espírito Santo e que queima ardentemente em cada um, precisamos atentar e apropriar dessa palavra do Senhor que a qual Ele já nos entregou. Precisamos fazer como Paulo, que escreveu como imposição dele mesmo, ainda se advertindo, dizendo assim: ai de mim se não pregar o Evangelho, ou seja, ai de mim se não trabalhar para o Evangelho, para o Senhor, ai de mim se não fazer isso que é o melhor para com Deus. E assim eu concluo dizendo para mim e para você, meu querido: aprenda, entenda que o Evangelho do Senhor Jesus, ele veio de fato para te salvar, para te resgatar de uma vez por toda. E aqui a nossa conclusão é essa: não permita que nada, não permita que nenhuma outra coisa o separe do amor de Cristo, o separe da pessoa de Jesus. Então eu convido a você que cometeu um erro, que está numa vida de pecado, está afastado do Evangelho, está afastado do Senhor, está afastado da igreja, volte agora mesmo. Eu não estou pedindo para você ir lá na igreja para fazer isso, mas estou falando aí na sua casa, aonde você está. Se arrependa agora, fala com Ele, confessa o seu pecado, confessa a sua falha, que Ele vai te ajudar. O Senhor Jesus, através do teu Espírito, vai te conduzir ao verdadeiro arrependimento, para se voltar para o Senhor Jesus cada vez mais, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço a todos e a paz do Senhor. Amém? Muito obrigado.